Então aqui eu tenho um olerite, que é aquele verdinho que eu estava falando para vocês que se usava há muito tempo. Difícil hoje alguma empresa que ainda trabalha com esse olerite verdinho. Então eu tenho aqui em cima o nome da empresa, o CNPJ, o mês que se refere ao pagamento dele, o código do funcionário, o nome do funcionário, a classificação brasileira de ocupação, que é a função exercida por ele. Depois eu tenho o código. O que é o código, gente? Hoje o sistema automaticamente e com a utilização dele diariamente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, eu começo a decorar o código. Então aqui, ó, quando eu coloco o código 101 e dou um Enter, automaticamente ele já vai me mostrar a descrição salário. Quando eu coloco o código 973 e dou um Enter, ele vai me mostrar a descrição de INSS. E assim sucessivamente. Então, no meu olerite, ele tem que vir o código da descrição, a referência. O que é a referência? Por exemplo, salário. Quantos dias eu tenho que trabalhar para ganhar o meu salário? 30 dias. INSS. Em cima do meu salário, quantos por cento que desconta de INSS? 11%. Desse outro lado vem meus vencimentos. O que é o vencimento? É tudo aquilo que a empresa tem que me pagar. O que pode constar no vencimento, pessoal? Salário, hora extra, insalubridade, periculosidade, salário família, adicional noturno, gratificação, ajuda de custo. E do meu outro lado vem os descontos. E o que seria então esses descontos? INSS, imposto de renda, vale transporte, plano de saúde, adiantamento quinzenal, assistência médica, odontológica, já falei, né, do plano de saúde, convênios, é tudo aquilo que faltas, é tudo aquilo que eu utilizei e precisa ser descontado para ser pago a um terceiro. Depois aqui, ó, o que eu faço? Total de vencimentos. Eu somo tudo que eu tenho que ganhar, do outro lado eu somo tudo que tem que descontar. Faço o total dos vencimentos menos o total dos meus descontos. E automaticamente vai dar o valor líquido que eu tenho que receber. Mas a gente vai fazer essa folha de pagamento depois presencialmente em sala de aula, tá? Quais os tipos de salários que existem? O primeiro tipo de salário que nós vamos falar, ele é chamado de salário fixo. O que é o salário fixo? Aquele que o trabalhador receberá de acordo com o combinado em seu contrato de trabalho. Como obrigatoriedade, terá alteração anual conforme categoria trabalhista. Salário fixo é aquele salário na qual, independente de ter feriado, independente da empresa bater meta, independente da empresa ter dinheiro ou não, ela precisa estar pagando o combinado que está no seu contrato. Então, por exemplo, o salário fixo de um funcionário é de R$ 1.500. Ah, mas ele não bateu a meta. Problema, vai ser R$ 1.500. Ah, nessa pandemia tá tudo fechado, né? Inclusive a empresa que trabalha. Problema, vai ter que pagar os R$ 1.500. Ah, mas esse mês não entrou dinheiro na loja porque os clientes não pagaram. Problema, vai ter que pagar os R$ 1.500. Esse salário fixo, ele tem alteração uma vez por ano, que é chamado de dissídio. Nada mais é do que o aumento que se precisa ter. Nós falamos sobre isso em uma das aulas anteriores, quando eu falei que é o acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos funcionários, que eles precisam chegar a um acordo de quantos por cento será o dissídio. Mas todo ano o salário fixo tem que ser aumentado. Salário mínimo
é determinado pelo governo federal, baseado na situação econômica que uma pessoa precisa ter para sobreviver. Antes de dar continuidade, então, o que o governo analisa? Qual é a situação econômica que nós, trabalhadores, estamos vivendo? E aí ele analisa que em cima de todas as despesas que uma pessoa física tem, desde aluguel até despesas de alimentos, água, luz, R$ 1.045 é como a pessoa precisa ter para sobreviver. Poderá ser alterado pelo governo do estado devido às questões de custo de vida serem diferentes por federação, porém não poderá ser inferior ao salário mínimo determinado pelo governo federal. Então, o governo de Minas, o governo da Bahia, o governo do Rio de Janeiro, ele pode fazer alteração no salário mínimo. Sabemos que aqui em São Paulo o salário mínimo é de R$ 1.045, que foi o que o governo federal propôs. Pode acontecer de ter um aumento nesse salário mínimo? Pode. Então, o governo do estado de São Paulo resolve mudar o salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 1.200, que é o que ele acha que dá para as pessoas sobreviverem. A única coisa que ele não pode fazer é diminuir o salário mínimo. Então, ele não pode ser menos do que R$ 1.045. Salário variável é pago ao empregado que trabalha sobre condições de resultados, gerando geralmente as funções ligadas a vendas. Portanto, não deverá ser pago um valor menor que o mínimo ou o piso de categoria. O que é o salário variável, gente? O salário variável é aquela pessoa que realmente ela não tem salário. Então, ela ganha de acordo com os resultados que ela proporciona dentro da organização. Por exemplo, um vendedor de carro, um vendedor de casa. Existem algumas lojas de eletrodomésticos que também está trabalhando com salário variável. Quanto mais você vende, mais você ganha. Então, eu tenho uma meta que eu preciso atingir de de R$ 20.000, por exemplo. Eu tenho que vender R$ 20.000 para eu ganhar 10% desse valor. Então, 20.000 eu ganharia 2.000. E eu não consigo bater essa meta de 20.000. A empresa tem que pagar pelo menos R$ 1.045 ou, dependendo do acordo que foi feito, o piso de categoria desse colaborador. Mas a gente põe aí como exemplo quem vende uma casa, 2, 3 casas no mês, quem vende 2, 3 carros no mês. É muito mais vantajoso ele ganhar em cima dessa variação do que em cima do salário de um vendedor nessa categoria. Então, o salário variável é um salário que eu não posso fazer contas altas, diferente do salário fixo. Porque o fixo eu sei que todo mês é aquele valor, o variável não. Pode ser que eu ganhe um mês R$ 4.000, mas pode ser que outro mês eu ganhe R$ 1.045. Para eu fazer uma conta alta, eu preciso reservar um montante de dinheiro, né, um montante do meu salário, para poder ter a certeza que eu vou ter condição de pagar aquilo que eu estou adquirindo no momento. Depois do salário misto, ele é a junção do salário fixo com o salário variável. Ou seja, é aquela pessoa que ela tem o salário de piso de categoria, por exemplo, uma balconista. Ela tem o salário dela de balconista e ela ganha também sobre comissão daquilo que ela vende. Então, se ela vende R$100, ela ganha 10%. Se ela vende R$300, ela ganha mais 10% em cima. O salário que ela tem como piso de categoria já é garantido. E o variável seria o a mais, que viria no salário dela, de repente pelas vendas que ela está fazendo, ou até um pouco mais além, pela meta que a empresa estabelece e
essa balconista ou esse vendedor consegue estar cumprindo.